Olá, bem-vindos ao Giard Lab. Meu nome é Gustavo Giardi, sou desenvolvedor de jogos e nesse canal eu trago o desenvolvimento dos meus estudos e experimentos. Hoje eu vou mostrar como foi o desenvolvimento de um projetinho muito bacana de realidade aumentada que fiz para dar de presente para 2 pessoas. A ideia foi comprar canecas personalizadas e projetar em AR os animais de estimação dessas pessoas saindo de dentro delas. Algo a princípio bem simples, mas que fez eu encontrar alguns desafios bem legais de resolver no caminho. Primeiro, eu criei as imagens que iriam impressas nas canecas. Nesse momento, a minha preocupação era criar uma estampa cheia de detalhes e sem padrões repetitivos, para que o tracking da realidade aumentada ficasse realmente bom. Feito isso, mandei as imagens para uma empresa que vende canecas personalizadas. Enquanto eu esperava as canecas serem enviadas, fui trabalhando nos modelos 3D dos pets. O primeiro modelo eu mesmo fiz e, como vocês podem ver, modelagem 3D não é meu forte. Mas a pessoa que vai receber esse presente vai saber que eu fiz de coração. Já a gatinha foi modelada pelo meu amigo Renan, e o trabalho dele ficou realmente impecável. Os links para todas as redes onde vocês podem ver o trabalho dele vão ficar aqui na descrição do vídeo. Modelos prontos e animados, era hora de levá-los para a Unity. Lá eu criei um animator muito simples para controlar as animações dos bichinhos e adicionei 2 parâmetros nele, um boolean e um trigger. O boolean é ativado quando a câmera detecta a caneca e desativado quando a caneca sai do campo de visão. Ele faz com que o animalzinho saia e entre na caneca. Já o trigger é ativado quando o usuário toca na tela e faz o cachorro latir e a gatinha miar. Também criei um script bem simples para os animais para fazer o controle desses eventos. Para criar a função de AR, eu decidi usar o Vuforia. Ele é um dos kits de desenvolvimento de realidade aumentada mais conhecidos do mercado e considerado por mim a melhor opção quando queremos projetar algum elemento em uma imagem ou objeto pré-mapeado, além de ter integração total com a Unity. Para usá-lo é muito simples. Basta criar uma conta no site deles, cadastrar uma imagem de tracking que você deseja usar e a própria plataforma já gera um package pronto para você usar na Unity. Daí é só importar esse pacote e instalar o Vuforia no Package Manager da Unity. Isso vai habilitar todos os componentes necessários para criar uma cena AR. Contudo, uma imagem de tracking plana não é o que queremos. Nosso objetivo é projetar os elementos 3D nas canecas. Para isso, o Vuforia também oferece opções de tracking de objetos 3D. Quando as canecas chegaram, eu acabei percebendo que fiz os detalhes da estampa muito pequenos, o que prejudicou não só a nitidez do desenho, mas também a qualidade do tracking. Mas, como refazer as canecas não era uma opção, o jeito foi fazer funcionar com elas do jeito que vieram. Para mapear um objeto 3D, eu utilizei o app Vuforia Object Scanner, que pode ser encontrado no próprio site do Vuforia. Usando esse aplicativo, eu consigo mapear qualquer objeto utilizando o celular e essa textura que eu coloquei abaixo da caneca. O objeto começa a ser cercado por esses planos verdes que indicam que o track está bom naquele ângulo de visão. Após mapear, o app gera um arquivo que eu mando para a plataforma web do Vuforia, que por sua vez gera o Unity Package, que em seguida eu importo do projeto e implemento na minha cena. E o resultado foi o que eu temia. O tracking ficou realmente ruim. Ele dificilmente detectava a caneca e nas raras vezes que funcionava, a posição do objeto projetado ficava realmente instável. Minha segunda opção foi usar um mapeamento cuboide. Esse tipo de mapeamento consiste em tirar 6 fotos do objeto que queremos mapear, uma de cada lado dele. Daí eu editei tudo no Photopea, que é tipo um Photoshop online, para remover o fundo e ajustei os tamanhos das imagens para conseguir formar um cubo com elas. Testando o tracking dessa forma, eu consegui uma pequena melhora, mas ainda não estava do jeito que eu queria. A caneca era detectada com mais facilidade, mas o posicionamento do objeto 3D ainda estava bastante instável. Então eu criei um script na tentativa de suavizar a instabilidade da posição do modelo, mas ainda assim estava bem longe de me agradar. Minha última opção foi mapear novamente com o Object Scanner, mas mantendo o foco maior na parte da frente da caneca e ignorando completamente a parte da alça. Incrivelmente, isso melhorou demais a qualidade do AR e me deixou muito satisfeito. O próximo passo foi tirar as medidas da caneca e modelar um cilindro com uma abertura na parte de cima. Ele foi usado como guia para eu saber a posição exata da caneca no editor da engine e também me serviu como uma máscara para criar o efeito do animal estar saindo de dentro dela. Para fazer com que esse objeto funcionasse como uma máscara, eu usei um shader que eu já costumo usar sempre que preciso criar esse efeito de oclusão na realidade aumentada. O que esse shader faz é basicamente esconder todos os materiais cujo render queue
for acima de 2000. O Render Queue é uma propriedade dos shaders que determina a ordem de renderização dos materiais. Ele faz, por exemplo, que objetos transparentes sejam renderizados somente após os objetos opacos. Para fazer um objeto ser escondido por essa máscara, eu adicionei um script que altera o Render Queue dos materiais dele em tempo de execução, para assim não ter que fazer esse ajuste manualmente em cada material e conseguir definir que objeto pode ser escondido e qual deve ignorar a máscara. Porém, eu acabei me deparando com um novo problema. Pelo que parece, esse shader não funciona bem em conjunto com a detecção de objetos do Vuforia, e a malha que deveria ser escondida passou a ser renderizada dessa forma estranha. Eu já havia usado ele com imagens de tracking e até com outros kits de desenvolvimento AR, mas essa foi a primeira vez que eu testei com um objeto 3D mapeado. Para contornar esse problema, eu usei outro shader que encontrei na internet. A forma como ele funciona é relativamente simples, mas ele cria um efeito muito legal. Eu já adianto que não entendo muito sobre shaders, mas eu vou tentar explicar como esse shader trabalha. Ele tem essa propriedade stencil, que tem essa outra propriedade ref dentro dela. Essa propriedade define um valor numérico para cada pixel na tela onde esse material está sendo renderizado, como se atribuíssemos uma variável para cada pixel. Criando um shader exatamente igual ao default da Unity e adicionando apenas essa propriedade stencil, como mostra aí na tela, falamos que esse material só é renderizado nos pixels com esse valor de ref. Como eu quero o efeito contrário, mudei o valor de ref do shader do animal para 0 e pronto, ou quase. Não ficou exatamente do jeito que eu queria, mas depois eu coloquei o shader antigo na máscara e ele casou super bem com o novo shader do animal. Agora sim, só o que está do lado de fora da caneca é renderizado, sem mais bugs gráficos. Para finalizar tudo que envolve realidade aumentada, eu modifiquei um script do Vuforia para que ele disparasse Unity Events quando o tracking era encontrado ou perdido. Assim, eu consegui definir pelo Inspector que as funções que fazem o pet entrar e sair da caneca deveriam ser chamadas nesse momento. Agora que a realidade aumentada estava pronta, eu tive a ideia de implementar uma função de fotografia. A ideia era tirar uma foto da caneca com um bichinho projetado nela e salvar a imagem na galeria do celular. O que parecia simples num primeiro momento, me gerou um certo trabalho de pesquisa. Para tirar a foto é muito simples. Com essa função, a gente consegue pegar a imagem que está sendo renderizada na câmera e gerar um texture 2D a partir dela. Convertendo a textura para um array de bytes, usando a função encode2jpg, nós criamos um arquivo e conseguimos salvá-lo em qualquer pasta. Para que a imagem não incluísse os elementos da interface, eu criei uma câmera secundária responsável por renderizar só a UI, enquanto a minha câmera R renderiza todo o resto. Vale lembrar que utilizar duas câmeras na cena não prejudica muito o desempenho, desde que elas não renderizem as mesmas coisas. Da forma que eu fiz, nada na cena é renderizado duas vezes. O grande problema é que não importava em que pasta do Android eu salvava, a foto nunca aparecia na galeria. Depois de um pouco de pesquisa, eu descobri que quando criamos uma imagem a partir de um aplicativo, precisamos chamar uma função nativa do Android que atualiza a galeria com aquela imagem. Essa função já é chamada automaticamente quando ligamos o aparelho, mas não é legal obrigar o usuário a reiniciar o device para conseguir ver as fotos que ele tirou. Então eu comecei a pesquisar formas de forçar essa atualização por uma aplicação Unity e encontrei algumas que exigiam acessos que já não são mais fornecidos nas versões mais recentes do Android. Foi depois de muito pesquisar que eu encontrei a classe Media Scanner Connection do Android. Ela é responsável justamente por fazer esse tipo de atualização. Para chamar uma função de uma classe do Android pela Unity é bem simples. Nós chamamos a classe Android Java Class, que é responsável por referenciar essas classes do Java. Caso a gente queira criar um objeto dessa classe, basta usar o Android Java Object, mas como a função que queremos é estática, isso não foi necessário. Executando a função MediaScannerConnection.scanFile e passando todos os parâmetros necessários, tudo funcionou como deveria. Agora tiramos a foto e ela aparece instantaneamente na galeria do aparelho. Por fim, eu adicionei a arte das interfaces, instruções sobre como usar e até uma tela inicial baseada na imagem da caneca. Para fazer esse fundo animado com as estrelinhas, eu coloquei duas estrelas no Sprite Sheet e multipliquei elas usando o atributo Tiled do componente Image. Daí foi só animar de uma forma que a imagem voltasse para a posição inicial no fim de cada loop, criando a ilusão de uma imagem finita
além de garantir que essa animação não vai quebrar em nenhuma resolução de tela. Por fim, esse foi o resultado. Quando eu comecei esse projeto, eu pensei que seria algo bem mais rápido e simples, mas depois eu fui adicionando desafios que realmente me trouxeram conhecimentos importantes. Eu poderia ter feito algo bem mais simples, sem a função foto e nem esse efeito de máscara na caneca, mas além do resultado não ficar tão legal, eu também não teria aprendido todas as coisas que aprendi desenvolvendo esse app. Por isso, acho importante que as pessoas sempre busquem se desafiar, mesmo que estejam criando algo extremamente simples como essas canequinhas. No fim, mais importante do que o resultado que temos com as canecas, são as coisas que aprendemos no desenvolvimento. E por hoje é tudo. Diga aqui nos comentários o que você achou do resultado e da forma que eu resolvi cada problema que fui encontrando. Você resolveria de outras formas? Também deixe dicas sobre como poderíamos usar a tecnologia de realidade aumentada para trazer coisas legais para o canal. Sinta-se livre para dar dicas, sugestões ou até perguntas aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero vê-los de novo na próxima. Até lá!